Bom, a Justiça de São Paulo condenou em segunda instância o ex-presidente Jair Bolsonaro a pagar uma indenização de R$50 mil por dano moral coletivo a jornalistas. A ação ajuizada em 2021 pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo acusava o ex-presidente de praticar assédio moral contra toda a categoria, além de afrontar a imagem e a honra dos profissionais durante seu mandato. Bom, eu vou só levantar a questão aqui e vou começar com você, Negão, dessa vez. Você foi o último a falar, vai ser o primeiro nessa pauta. Eu não sei o que te falar em relação a isso. Enquanto jornalista ou enquanto publicitário de formação, eu não sei o que eu devo te falar em relação a isso, porque o Bolsonaro parece que ele começou a pagar pelo pecado da oratória dele. Exatamente. Só que eu acho o seguinte, eu não sinto que os jornalistas foram perseguidos como eles aqui alegam. Eu já vi muitos jornalistas falarem isso. Eu acho que se a gente for botar na balança moral, assim, tipo, sei lá, Alan dos Santos, vamos chutar aqui um jornalista aqui que realmente é perseguido, Alan dos Santos, isso é um jornalista perseguido. Quantos Alans dos Santos a gente pode dizer que nos 4 anos de governo Bolsonaro, outros jornalistas passaram pelo mesmo perrengue que Alan dos Santos? Você entendeu? Então, eu vejo assim, críticas ao jornalismo, mas ele passou do ponto da crítica, mas ele usou a máquina pública para calar aquele jornalista, porque para mim isso seria um real problema. Quando o governante usa a máquina pública para calar um determinado jornalista, é um problema. Vamos supor, não aconteceu aqui e tal, mas vamos supor que eu disse uma fala aqui e algum político não gostou, aí ele chega e liga pra Jovem Pan, não gostei do que o Negão falou e tal, tira ele desse programa. Isso seria usar a máquina pública para poder calar um jornalista. Eu não me sinto jornalista, eu me sinto comentarista, mas vocês entendem o que eu quero dizer. Acho um tremendo exagero, mas de acordo com a justiça, já perdeu na segunda instância, vai acabar tendo que pagar os R$50 mil. É raro ele obviamente vai recorrer, né? Mas Bissoli pode falar melhor do que eu. Acho muito difícil que isso se reverta. Entendeu? Bom com você, Palumbo. Já para falar de Jair Bolsonaro, que perdeu na justiça R$50 mil de uma ação movida pelos sindicatos dos jornalistas. Parece que está virando moda, né? Deputados também estão sendo processados e obrigados a pagar indenizações, como o próprio Nicolas Zambelli. Quer dizer, nós não podemos nem falar mais. E eu não vi, sinceramente, uma perseguição. Muito pelo contrário, eu vi o contrário. Eu vi muitas vezes parte da mídia perseguindo ele o tempo todo, falando dele o tempo todo, e sempre pro lado do mal. Até desejando a morte. Até desejando a morte. Então, quer dizer, pau que bate em Chico não bate em Francisco. Eu acho isso muito temerário, a partir do momento que você começa a condenar. E é um valor alto, 50 mil. É um valor alto, sim, do Nicolas também, com outros valores, da Carla Zambelli. É muito perigoso isso, porque o que parece, que está bem claro, é que querem calar os parlamentares, os políticos deste país. Só interessa o que o governo deseja que se fale, o resto não. Você é de direita? Eu não sou extremista. E várias vezes fui taxado como de extrema direita. Logo quando eu ganhei a campanha para vereador, saiu num jornal de grande circulação em São Paulo, que o bolsonarista delegado Palumbo reinaugura a bancada da bala. Eu nunca me intitulei como bancada da bala, eu não gosto desse termo. Muitos que estão lá nunca prenderam nem o dedo na porta. Não gosto desse termo, nunca usei. E eu nunca usei e nunca me elegi à sombra de nenhum presidente, nenhum governador, tanto para vereador quanto para deputado. Eu não usei a imagem do Bolsonaro, não fiquei na sombra dele, não usei a imagem do Tarcísio, eu fui pelo povo, por mim e por Deus. E mesmo assim sou taxado o tempo todo como de extrema direita ou então bolsonarista. Bom, é o preço que se paga por ser oposição do governo atual, né? Eu vou dar 2 minutos para Deise Ciocari e 2 minutos para o Bissoli, começando por você, Bissoli, e termino com a Deise Ciocari. Bom, Rodolfo, eu acho que assim, quando a gente fala de dano moral coletivo, eu não gosto nada que é muito colocado nesse aspecto genérico, porque você deduz alguma coisa, né? Acho que o Bolsonaro teve alguns posicionamentos equivocados em relação a jornalistas. Eu era um grande crítico de quando ele se dirigia a algum jornalista da forma como ele fazia, por um simples motivo. Ele é presidente da República, ele tem um cargo ali, ele tem que zelar pela forma como ele fala. Se ele é uma pessoa simples, não é que ele tem que usar uma palavra bonita para se dirigir, mas ter respeito, saber se dirigir a outra pessoa com respeito, não importa a palavra que você usa, é a intenção e o respeito que você coloca. Então eu acho que ele se dirigiu a algum jornalista de forma ofensiva, mas que aquilo ali pudesse ter ficado na forma individual do jornalista acioná-lo, ter o dano moral,
Porque o dano moral tem uma coisa a ver com a exposição, né? Uma coisa é eu aqui no corredor falar alguma coisa para alguém que só a gente está vendo. Isso pode gerar um dano moral menor. A outra é uma autoridade como o presidente da República, que tem rede nacional filmando ele, fazer a exposição de um profissional de jornalismo, que aquilo vai repercutir para o país inteiro. Então, eu reprovo as condutas que ele tinha em relação a alguns membros da imprensa, mas não acho que também o dano moral tem que ser coletivo, como se todos os jornalistas tivessem sido atingidos. Inclusive aqueles que faziam cobertura de veículos favoráveis, por exemplo. Então, acho que a minha crítica à decisão é ela não ter sido individualizada em relação às pessoas que ele ofendeu e o coletivo que não me agrada. Mas não acho que ele tinha o direito de ofender alguns profissionais como ele fazia também. Perfeito. Daisy? Tu me dá só 2 minutos nessa pauta. Eu poderia ficar 5 horas falando sobre Então, tá isso. bom, então eu te dou 2,5, fica à vontade. Obrigada. Então, tem várias coisas que eu gostaria de falar sobre isso. Assim, indo na esteira do que o delegado falou, eu não vi essa matéria que tu está falando, mas eu até imagino o jornalista que escreveu ela. Eu entendo que tem uma parte da imprensa que eu acho que ainda não se adequou ao sistema democrático. Acho que acabam indo muito atrás do caça-clique, dessas frases de efeito, de produzir matérias que chamem a atenção, e aí quando tu vai ver, não é tudo isso, né? Eu entendo isso. Mas eu sou jornalista, eu trabalhei 10 anos em Brasília, eu conheço bem esse bastidor. O que eu tenho para dizer em relação a essa história toda, eu assinaria embaixo tudo que o Pissoli falou. E eu tenho um ponto a mais no meio disso tudo. Imprensa é oposição. O resto é armazém de secos e molhados. Essa frase é do Milor Fernandes, eu acho que ela é fantástica. Então, a gente sabe que tem um setor da imprensa que é mais favorável ao presidente Lula, mas a gente já vê até esse setor fazendo crítica. Eu sempre vou defender o jornalismo aqui, embora eu entenda que alguns jornalistas ainda não entendem o jornalismo. Mas eu acredito que no caso do presidente Jair Bolsonaro, ele usou o lugar público dele como presidente da República, e tudo que ele fala acaba repercutindo muito mais do que, por exemplo, se uma pessoa fala num corredor, que é o que o Pissoli falou. Eu acho que, por vezes, ele exagerou, sim. Por vezes ele atacou jornalistas de forma verbal. A gente tem vários exemplos do que aconteceu no cercadinho ali do Palácio do Planalto, né, de jornalistas que se sentiram intimidados e constrangidos e depois de um dado momento não foram mais cobrir o ex-presidente Jair Bolsonaro. Eu não entendo os aspectos jurídicos, mas como jornalista e como cientista política, em algumas vezes eu acredito que ele extrapolou feio. Então, a gente esperar que a imprensa faça sempre o papel de assessoria de imprensa, aí está errado também, né? Então, tá aí, eu acho que exagerou pra caramba. Bom,